Olá, pessoal! Aproveitando as dúvidas que surgem no nosso dia a dia e também alguns assuntos que nós não abordamos nos vídeos anteriores, hoje a gente faz mais um vídeo de perguntas e respostas. A primeira pergunta é: como funciona a tributação de fundos de ações? Bom, por definição, os fundos de ações são aqueles que investem no mínimo 67% do patrimônio em ações. Para esse tipo de fundo, não tem incidência de come-cotas no último dia dos meses de maio e novembro, que a gente comentou no vídeo sobre fundos, que é uma forma de antecipação do imposto devido pelo investidor. E no momento do resgate, existe a retenção na fonte do equivalente a 15% do ganho acumulado, independentemente do prazo em que esse recurso ficou aplicado. Então, é a incidência de uma alíquota única. Para fins de comparação, os outros tipos de fundos, renda fixa, os cambiais e os multimercados, têm a incidência do come-cotas e eles seguem uma tabela regressiva, que começa em 22,5% e vai caindo gradativamente até chegar no mínimo de 15% depois de 2 anos. Então, essa é a diferença básica de tributação entre os fundos de ações e os demais tipos. E mesmo assim compensa investir em ações, Érica? Porque é um investimento mais instável, né? Ele sobe, ele desce. Ju, é uma pergunta bem difícil, principalmente no contexto do Brasil, que a gente tem uma taxa de juros muito alta, que acaba atraindo os investidores para a renda fixa, que é a compra de uma dívida, ao invés da compra da participação na empresa, que é o investimento em ações. Se por um lado, essa maior incerteza, que é gerada porque o retorno vai depender do desempenho da empresa e também de alguns fatores políticos e econômicos que podem atrapalhar as perspectivas para as empresas, por outro lado, você pode ter ganhos maiores. Porque imagina, se essa empresa tiver um desempenho espetacular, você como acionista consegue acompanhar toda essa evolução. Já se você detém a dívida, você vai receber os juros de acordo com as condições pré-estabelecidas lá no começo. E para o longo prazo, é um tipo de investimento interessante para quem busca maior retorno. Mas é importante frisar que o investidor tem que ter um perfil de risco para isso. Então, está disposto a isso que você falou, aguentar o sobe e desce, que vai acontecer no curto prazo. Porque se no longo prazo ele espera ter um maior retorno, porque esse investimento tem mais risco, não vai ser uma linha reta. Sobe, desce, e aí, se ele não tiver o perfil, pode acabar se precipitando e cometer aqueles erros clássicos de comprar a alta quando está todo mundo empolgado com a bolsa e vender num período de baixa. Tem que ter paciência, né? Sim. Às vezes até sangue frio, justamente para comprar nesses períodos de baixa, que é quando você tem melhores oportunidades. É verdade. E assim, se a pessoa gosta do assunto, está interessada em estudar, conhecer melhor, pode ser bem interessante comprar ações diretamente, por meio de uma corretora. Mas se a pessoa no começo se sente insegura, não tem conhecimento e principalmente não tem tempo para ficar acompanhando o mercado, pode ser mais vantajoso escolher um gestor de ações. Porque aí você consegue investir, você tem um retorno, mas você tem uma pessoa ali responsável por acompanhar o mercado, ver o movimento de sobe e desce, qual é o melhor momento para comprar, para vender, quais ações são mais interessantes. Dá uma diversificada também na carteira, Sim, né? com certeza. Ele vai ter uma equipe, uma estrutura muito melhor para fazer esse acompanhamento do que você sozinho. Uma outra dúvida que surge com frequência é: como saber se a taxa de administração cobrada pelo fundo é alta? Bom, então voltando para a definição, a taxa de administração é aquele valor cobrado pelo fundo para remunerar o gestor e o administrador, que são as duas figuras principais e sobre as quais a gente já tinha comentado no vídeo de fundos, e também os demais profissionais que estão envolvidos em operacionalizar o dia a dia do fundo. Acaba que no final das contas a maior parte desse valor vai para o gestor, que é o principal responsável por tomar as decisões de investimento e também pelo desempenho do fundo. Em geral, é um percentual que é cobrado sobre o patrimônio do fundo. Então, por exemplo, quando você pega a lâmina do fundo e você vê que a taxa de administração é de 0,5% ao ano e o patrimônio é de 100 milhões, vai ser 0,5% sobre esses 100 milhões. E embora a taxa esteja expressa anualmente, essa cobrança ocorre mês a mês. E como saber então se o valor sendo cobrado é justo ou não? A gente basicamente vai ter que ver o tipo de investimento que está sendo feito. Fundos mais sofisticados, que investem em ativos de mais risco e buscam maior retorno, como os de ações e multimercados, vão precisar de um gestor mais experiente que saiba os riscos certos a ser tomados e busque esse retorno. Então, normalmente, são fundos em que a gente vai ver uma taxa de administração entre 2% a 2,5% ao ano. Já os fundos de renda fixa
também tem uma grande variação e a gente tem que ver as subdivisões. Então, por exemplo, quando você vê os títulos escritos referenciado DI, são os tipos mais básicos, que compram títulos do governo ou então títulos de grandes bancos com baixíssimo risco. Então, a gestão dele não requer uma grande expertise. Em geral, a gente poderia considerar justa uma taxa de administração em torno de 0,30 ao ano, que seria o equivalente a você comprar títulos do Tesouro Direto. É o mesmo valor que seria cobrado para você de taxa de custódia. Já para fundos de renda fixa, que tem aquela denominação crédito privado, e que são aqueles que podem investir mais de 50% do seu patrimônio em títulos de emissores privados, então que não são o governo e podem ser bancos ou empresas, você vai precisar de um gestor que tenha uma expertise de crédito, que saiba analisar o risco, basicamente um risco de calote, de algum desses emissores não pagar. Aí a gente vai ter uma taxa de administração um pouco mais alta também, variando aí de 0,5 a 0,75 ao ano. E uma forma também de o gestor fazer uma cobrança diferenciada com base no desempenho do fundo é a taxa de performance. Essa vai incidir sobre o valor que ultrapassar um parâmetro que é pré-estabelecido, que no mercado é conhecido como benchmark. Então, se o desempenho do fundo ultrapassa esse benchmark, o gestor vai receber uma remuneração adicional. Então, para fundos de renda fixa e multimercados, o benchmark costuma ser o CDI, e para os fundos de ações, algum índice ligado à bolsa, como o Ibovespa, ou então a inflação acumulada no período, mais um prêmio fixo. Certinho. Uma pergunta que também aparece recorrentemente na nossa vida é: como que a pessoa faz para se disciplinar para poupar? Essa também é uma questão difícil, porque como você falou, envolve disciplina. Então, o ideal, como a gente comentou no vídeo também, é você não deixar chegar no final do mês para falar, vamos ver o que sobra e aí eu invisto. Porque às vezes pode não sobrar, ou você vê aquele dinheiro parado e gasta e depois esquece que você tinha que aplicar. Então, isso tem que se tornar um compromisso. Então, se você conseguir planilhar as suas receitas e despesas, fazer aquela comparação entre o que é recorrente, de fato, todo mês são aquelas despesas e receitas que costumam ser mais ou menos constantes ao longo do ano, você consegue determinar o que de fato você tem de recurso para aplicar e aí fazer uma continha. Quanto que esse recurso representa da sua receita? Então, por exemplo, se você recebeu R$1.000 no mês e no final do mês, então, você teve uma sobra de R$50, isso representa 5%. Então, você pode determinar, eu vou pegar 5% da minha renda e vou aplicar. Então, caiu o dinheiro na conta, separa 5% e aplica. Porque muita gente não recebe tudo na mesma data, recebe um adiantamento no 15º dia, no final do mês, quem é autônomo vai recebendo em vários dias. Então, se você determinou esse percentual, caiu na conta, já separa. Seja na sua conta do banco ou se você investe por meio de corretoras ou de algum banco menor, onde você não faz o seu dia a dia de pagamento, já transfere o dinheiro para ele não ficar dando sopa ali na sua conta e você acaba gastando sem perceber. Se a gente deixar, a gente acaba gastando. Sim. É instintivo, assim, né? Exatamente. Usando de novo a analogia que a gente falou de dieta, né? Realmente, quando você tá e você tem alguma coisa que você não pode consumir, é melhor não ter por perto. Então, no caso, é melhor não deixar o dinheiro sobrando ali, coloca já na aplicação, porque aí você sabe que ele já foi destinado porque tinha que ser. Tá certinho. Então, pessoal, por hoje é só. Se vocês tiverem mais dúvidas, postem aqui embaixo que a gente responde. E até mais. É isso aí. Fiquem ligados. Até mais.